Olá, olá! Vamos aqui. A gente vai dar sequência na resolução das nossas questões. Nós vamos agora para a questão 2. Essa já é de 2021. Questão boa, bacana, para a gente fazer a resgate aí de alguns assuntos. Por exemplo, casas decimais, certo? Então, vamos lá. Tem-se a planilha criada no Microsoft Excel. Outra coisa que a gente já conversou, 2016. Se a VUNESP trouxe essa questão para 365, continua valendo, beleza? Então, vamos lá, configuração original sem nenhuma formatação aplicada. Então, nós temos a coluna A, linha 1, valor 1,25, e a célula 2, o valor 1,75. As células A1 e A2, então, para nós aqui, as duas células, contêm os valores 1,25, 1,75, respectivamente. As células B1 e B2 contêm as duas fórmulas. Muito bem, antes de sequenciar. Então, vamos lá. A função para nós, a rede, ela tem como objetivo trabalhar com o arredondamento de casas decimais. Então, para a gente lembrar como que funciona o arrede. Então, por exemplo, aqui nós temos a célula 1. A célula 1 tem o valor 1,25. O número que a gente encontrar aqui, que no caso, na fórmula, vai ser o número 1, equivale à quantidade de casas decimais que eu vou ficar. Lembrar disso. Eu vou ficar com o número de casas decimais que se encontrar nesse ponto na nossa fórmula. Então, o número 1,25, duas casas decimais, arredondando para uma casa decimal. Então, é o número que eu vou ficar de casas, ou seja, uma casa decimal. Certo? Agora, lembrar que o arrede é arredondamento. Então, a partir do número 5, o arredondamento ele ocorre para mais, para cima. Se for números menores que 5, a gente mantém o número anterior, né? O famoso arredondamento para menos, né? Que a gente fala lá dentro da matemática. Então, se nós temos 1,25, então, a partir do número 5, esse arredondamento é para mais. Então, a gente fica com 1,3. Tá certo? 1, aqui para nós. Vamos corrigir aqui, ficou feio, né? 1,3. Muito bem. Então, arredondar para uma casa decimal. A função para nós, a rede, está aqui na célula B1, por isso 1,3, que vem exatamente dessa interpretação. Se a gente aplicar essa função também lá na célula, o que para nós, B2, o que nós temos? Olha, a mesma proposta. Nós vamos ter a função a rede, ela vai trabalhar com a célula 2 para uma casa decimal. A célula para nós, a 2, tem 1,75. Nós vamos ficar, olha, com uma casa decimal. 75 aproxima para mais, então nós vamos ter 1,8. Então, esse 1,8, olha, é em decorrência dessa interpretação, ok? Então, é essa informação que foi mencionada aqui. Continuando. Finalmente, as células C1 e C2 contém as funções, a rede, só que veja, agora, olha, é 0 casa decimal. Então, o arredondamento, ele vai acontecer, mas nós vamos ficar sem casa decimal.
Então, veja, nós temos aqui, ó, a célula 1, 1,25. Se é para ficar com zero casa decimal, analisa sempre o número próximo da vírgula. Se o número próximo da vírgula for 1, 2, 3, 4, mantém o número anterior. Se o número próximo da vírgula for 5, 6, 7, 8, 9, aproxima para mais. Então, nós temos 1,2. Se for para trabalhar com zero casa decimal, aqui nós vamos ter o quê? 1 como resultado. Como menciona a célula C1 para nós aqui na imagem. A mesma coisa vai acontecer aqui. Nós temos 1,75 para zero casa decimal. Analisa o número próximo da vírgula, é o número 7. Então, 1,7 aproximando para zero casa decimal, o 1 aproximando, nós vamos ter o 2. Ou seja, o número próximo da vírgula, como eu quero zero casa decimal, é o número 7. Então, se fosse 5, 6, 7, 8, 9, o 1 aproxima para 2. Ou seja, o 2 está aqui, em decorrência dessa interpretação, o 1 está aqui em decorrência dessa interpretação. Lembrar sempre que a função arred é a função de arredondar. E a gente vai analisar com quantas casas decimais nós vamos ficar, tá bom? Então, arred, lembrar, função para arredondamento. Trabalhamos com casas decimais. Ok, só interpretando o que o enunciado nos deu e a planilha também. Assinale a alternativa correta sobre o conteúdo que irá ser apresentado nas células. Então, quais células? A3, B3 e C3, respectivamente, se o usuário inserir nelas as seguintes fórmulas. Então, vamos lá. A célula A3, nós vamos receber uma soma. E o que ela vai somar? A1 até A2. Na segunda, nós vamos também receber uma soma, e ela vai somar B1 até B2. E aqui nós também vamos receber, o que vai somar? C1 até C2. Qual vai ser o resultado? Então, vamos lá. Eu vou, antes de sequenciar aqui com você, nós vamos vir aqui, ó. Vem cá comigo, que eu vou te mostrar uma proposta visual para vocês. Então, vamos lá. Nós temos presente a função arred, ó, veja, arred. Então, nós vamos arredondar 1,25 para uma casa decimal. Pressionou Enter, o nosso 1,3. Nós vamos trabalhar com o nosso arred, arredondar o nosso número 1,75 para uma casa decimal. E aqui também o nosso arred, a nossa célula 1 para zero casa decimal. E aqui nós também temos o nosso arred, a célula 2 para zero casa decimal. Então, essas informações são as informações que a própria VUNESP inseriu para a gente lá no enunciado, representado na planilha da questão. Agora, nós vamos fazer a soma. Então, quem que nós vamos somar? A1 até A2, que, na verdade, vai ser quem aqui para nós? Ó, vai ser 1, o quê? Opa! 25 primeiro, né? Deixa eu só tirar aqui. 1,25 mais 1, o quê? 75. Quanto dá esse valor para a gente? Só fazer o cálculo, né, Roseli? Vamos lá. 5 mais 5, 10, né? Sobe 1, 7, 2, 3. O que nós temos aqui? 10. 1 e 1. 2 que 1 que subiu, 3, certo? Quanto vai dar para nós? Conta difícil? Vamos lá, ó, soma. Então, nós temos o A1 até o A2. Então, nós vamos ter o que aqui? 3, certo? 3? Sim, 3. Roseli, dá para trabalhar casas decimais? Nós temos até um ícone aqui com casa decimal, ó, para aumentar a casa decimal.
Então, como vai gerar 3, a gente pode apresentar só o 3 ou vírgula 00, respeitando, né, a presença das duas casas decimais. Muito bem. Então, veja o que nós temos aqui, analisando as alternativas, né? Nós temos 5 alternativas. O 3,1 se despede, o 3,1 se despede. Alternativa B, alternativa C. O 3,1 também se despede. Estamos agora com a alternativa A, que tem o 3 para a gente, e a alternativa D. Então, esse valor, nós vamos ter o 3,00 ou simplesmente 3, ok? Bem, agora a gente vai para a próxima soma, o B1 e o B2. Então, vamos lá ver. O B1 e o B2, a gente tem resultado que veio por meio do arredondamento. Então, nós temos o 1,3 e 1,8. É isso? Ó, 1,3, que veio do arredondamento, e o 1,8. Ok? Então, fazer conta. 8 e 3, 11 para nós, né? Então, nós vamos ter o quê? 3,1. Ok? Aqui a gente tinha, ó, 1,25, 1,75, ó, 10, sobe para nós 10, subiu 3, né? Então, essa proposta, tá certo? Matemática simples, né? Vamos colocar aqui também para a gente poder fazer. Então, vamos lá, igual para nós, a soma, e aí vai estar relacionando o B1 para nós, até aqui o B2, resultado 3,1. Então, agora voltamos aqui, analisando as alternativas. O 3,1 da alternativa B, o 3,1 da... Opa, desculpa aqui, ó. 3,1 da B já está fora para nós, né? O 3,1 da D e o 3 da A, ó, veja. Então, aqui está errado. Então, a A se despede e a D responde a nossa questão. Tá bom? Mas vamos terminar aqui. Para gente, o que nós temos no intervalo de C1 até C2? O número 1 e o número 2. Aqui, no caso, arredondamento está sem casa decimal. Então, o 1 mais o 2, ou seja, 3 como resultado. E aqui, ó, aqui também estaria correto, né? Então, nós vamos ter aqui a alternativa D, sendo para nós a nossa alternativa correta. Vamos lá fazer, só para deixar registrado. Então, nós vamos ter aqui a nossa soma, a célula C1, até para nós a célula C2 resolvido. Então, 3, 3,1 e 3. Aqui foi eu que fiz a inserção dos zeros, né, das casas decimais. Desnecessário, porque vírgula, 00, não tem necessidade. Então, o que nós temos aí? A alternativa D de dado vai responder a nossa questão. Questão essa, cobrada pela VUNESP, né, em 2021, uma questão boa aí, às vezes é um pouco mais trabalhosa, né, mas é uma questão simples de ser feita. Só lembrar, leitura e interpretação sempre, para não perder a questão considerada simples. Então, alternativa correta, D de dado, e a gente já se encontra aí numa próxima questão. Tá bom? Até já.